Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Para Programar é Só Começar, e o assunto de hoje é criando a nossa primeira tabela e única tabela no aplicativo My Layout. Bom, então até aqui nós transformamos o nosso aplicativo no modelo MVC, né? Nós criamos aqui diversas camadas, separamos as responsabilidades, fizemos as tratativas necessárias para que isso acontecesse, né? Criamos as devidas classes. E agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa preparar, né, a estrutura do nosso banco de dados. Como o nosso aplicativo é bem simples em termos de dados, né? Ele tem um formulário que vai pegar ali 4, 5 campos preenchidos, a gente vai precisar de uma tabela apenas, né? E aqui na playlist de banco de dados, a gente já tem aqui um dos nossos primeiros vídeos aqui, né? Nós ensinamos aqui como criar as tabelas, como criar a tabela, né? Utilizando ali o gerenciador do SQLite, beleza? Tá aí, se eu não me engano, acho que é o primeiro ou o segundo vídeo da nossa playlist. Bom, o que nós vamos fazer aqui hoje nesse aplicativo? Como a gente vai precisar criar uma tabela, eu poderia mostrar para vocês como criar essa tabela através do gerenciador novamente. Só que eu quero mostrar para vocês um conceito que é muito utilizado ultimamente, né, que é o conceito do ORM, que é o modelo objeto relacional. Ou seja, a própria interface, ela cria o banco como um objeto, tá? Então nós vamos, através desse pequeno vídeo aqui hoje, preparar a criação da nossa tabela. E eu tenho certeza que vocês já devem ter visto esse conteúdo até em outros vídeos, cursos online, tá? Aí no YouTube, né? Procurando aí na web. Mas eu vou tentar contribuir um pouquinho com o que eu aprendi também, mostrando para vocês como que isso é feito. Beleza? Então é o seguinte, se você é novo por aqui, gostar do conteúdo, se inscreva, ative o sininho de notificação para que você seja avisado dos novos vídeos do canal. Se você já é inscrito, compartilhe o vídeo, divulgue o canal e vamos em frente na nossa viagem, pessoal. Bom, então, o que é isso, né? O que é esse vídeo aqui? Nada mais nós vamos mexer aqui hoje no pacote Data Model. O pacote Data Model, né, é o cara que vai fazer esse meio de campo aqui. Ele vai fazer a ligação, né, vamos dizer assim, entre o data source e o modelo, né, que a gente tem aqui, o próprio model, tá? Ele que vai fazer essa ligação. Então o que eu fiz aqui, já para adiantar o nosso vídeo, né? Uma vez que o vídeo anterior foi um vídeo cheio de detalhes, a gente precisava falar bastante. Aqui eu já adiantei a parte de codificação para ficar mais fácil o entendimento e só a gente explicar, tá? Então na pastinha aqui do Data Model, eu criei aqui então um cliente Data Model, uma classe cliente Data Model. E aí eu vou explicar para vocês essa classe, o que ela é, né? Vamos lá. Eu vou abrir aqui, deixa eu aproximar aqui para a gente poder ficar melhor para a gente poder ver, tá? Então olha aqui, ó. Ela pertence ao package com.example.mylayout.datamodel, beleza? E aqui está a estrutura de criação da nossa tabela, beleza? Eu até coloquei aqui, ó, ORM, tá? Depois vocês podem procurar aí, pesquisar aí na internet sobre o conceito de ORM, vocês vão entender. Mas basicamente é o que eu disse, né? A própria interface, a própria linguagem, ela provê meios, né, para a gente poder criar os objetos do banco como um objeto relacional, né? Antes, no modelo mais tradicional, no modelo mais atrás aí, né? À medida que o padrão de desenvolvimento ele foi evoluindo, ele foi crescendo, a gente tinha o quê? Primeiro construir o banco lá no gerenciador, depois eu vinha para a codificação fazendo referência, né? Hoje já é possível você criar algo na sua aplicação
que vai criar a estrutura do banco de dados para você, tá? Então deixa eu pegar essa câmera, colocar ela mais para cá, para ficar melhor, para a gente poder falar. Então olha aqui, eu criei uma classe chamada cliente data model, e aqui eu criei algumas constantes para essa classe. E aí o que eu queria dizer para vocês é o seguinte, gente, isso aqui que a gente vai fazer aqui pode ser usado em qualquer aplicação, em qualquer tabela que você esteja criando, tá? Então vamos ver aqui o seguinte, olha só, eu criei uma constante public static final string table com o nome da tabela e criei uma constante estática do tipo string comando query. O que é esse public static final? O public static final tem até um atalho do Visual Studio, não, perdão, do Android Studio que facilita essa criação, tá? Depois eu posso mostrar isso para vocês sem problema. O que acontece? Esse cara, quando a gente coloca constantes estáticas final, basicamente é porque você não vai mexer mais com aquilo, tá? Ela é fixa, né? Então vamos dizer assim, beleza? Então eu tenho uma constante fixa, que é o nome da tabela, e eu tenho uma constante aqui que é a estática, que é o comando query. Esse comando query ele vai ser responsável por montar a instrução do create table, tá? Então eu já coloquei ele aqui em cima. Aqui, ó, eu declarei como estáticas finais também as constantes, que são as colunas da própria tabela. Então, por exemplo, ó, ID, nome, telefone, endereço, e-mail. Esses campos eles estão lá na nossa interface, tá? Se você se lembra da funcionalidade desse aplicativo, eles estão lá na nossa interface. E a gente vai também colocar aqui para rodar depois, né? Vocês vão ver o programa funcionando. E aqui embaixo, basicamente, o que eu fiz? O comando de criação da tabela. Esse script de criação é um script de criação que a gente faz, por exemplo, lá no SQL, né? No SQL Server, no próprio SQLite, você tem o MySQL, são gerenciadores, né, de bancos de dados, onde você pode construir esses scripts. Aqui o que eu estou fazendo é o seguinte, eu criei um método estático do tipo string para criar esse comando. Por quê? Porque a nossa classe DataModel ela vai ser responsável por fazer a criação desse objeto, tá? Então olha só, eu criei aqui então aquela constante lá em cima, comando query, né? E aí o que eu estou fazendo aqui, gente? Criando exatamente como se eu estivesse concatenando dados lá no próprio C#, né? Estou usando aqui uma concatenação, criando o script das colunas que a gente precisa. Olha só, create table, nome da tabela que eu coloquei lá em cima, que é a tabela cliente, e aqui os próprios atributos, né? Então vocês têm que ficar ligado aqui, ó, na sintaxe, né? Para poder fazer isso, beleza? Então olha aqui, ó, ID ele vai ser inteiro, primary key da tabela vai ser autoincremento. A gente vai manter o atributo autoincremento do SQLite, tá? Nome vai ser do tipo varchar tamanho 50, telefone vai ser do tipo varchar tamanho 11, endereço vai ser do tipo varchar tamanho 50 e e-mail vai ser do tipo varchar tamanho 50, beleza? Aqui tem até um problema aqui, porque eu fui dando Ctrl D, esse último cara aqui não pode ter a vírgula, né? Porque vai dar um erro aqui na execução. Então, vamos tirar essa vírgula daqui. Então, basicamente, a nossa data model está pronta, beleza? Onde que eu vou fazer a referência desse método aqui? Vocês se lembram, pessoal, da nossa classe database? Então, vamos lá. Ó. Vamos lá, View, Appearance, Exit Presentation Mode. Olha só, vamos aqui no... Vou até fechar essa classe. Vamos aqui do projeto. E aqui, ó, a nossa classe lá dentro do pacote Data Source, nós temos a classe Database, certo?
que é a classe que vai ser responsável por manipular o banco de dados diretamente, né? Vocês se lembram dessa classe? Então vamos aqui, ó, View, Appearance, Enter Presentation Mode. Está aqui a classe bonitinha. E o nosso método onCreate, que eu havia explicado para vocês no início, né? Lá no vídeo anterior, ó, eu tinha falado sobre esse onCreate aqui. Olha só o que rola aqui com esse cara. Então, no construtor da classe, a gente já falou, né? Eu pego o contexto, que é o contexto baseado no construtor da superclasse, né? Então eu vou pegar o contexto, o nome do banco e a versão do banco. E aqui eu criei um objeto chamado BD para pegar esse banco para escrita, né? Para trabalhar esse banco, beleza? E o método onCreate desse cara, o que acontece? É um método void, né? Que foi criado quando a gente foi criando a classe, né? Ele foi sendo criado ali. E o que esse cara faz, na verdade? Olha só. Ele pega e executa uma instrução SQL, passando quem aqui? O cliente datamodel.comando query create, que é o nosso comando de criação da tabela. Tá vendo? Então aqui, ó, o nosso objeto BD é que vai ser o responsável por executar a instrução que vai criar a tabela no nosso banco de dados. É isso, galera. Não tem muito segredo, não tem muito mistério do que está acontecendo aqui. É claro que, deixa eu até fazer uma coisa aqui para mostrar para vocês, ó. Se a gente está falando de um objeto de banco de dados, né? Quando eu dou um ponto aqui, ele vai mostrar vários métodos, né, de trabalho com o banco de dados em si, né? Então aqui, ó, tem um insert aqui, depois nós vamos mexer com esse cara, né, em algum momento, tá? Ele verifica se o banco está aberto, então a gente pode fazer aqui umas verificações de se eu ainda tenho uma conexão aberta no banco, etc. Então, assim, é um objeto que vai trabalhar com o banco de dados em si, né? Então, esse cara, ele tem um método que é o exec_sql, que executa essa instrução e vai criar essa instrução para a gente. Beleza, pessoal? Então é o seguinte, próxima aula da playlist aqui de banco de dados. Qual é o próximo passo? Nós vamos instalar esse programa no nosso dispositivo a fim de criar o banco de dados BD mais layout e criar também a nossa tabela usando o nosso script. Então não percam a próxima aula, que vai estar bacana demais, onde a gente vai dar sequência a isso aqui e vai ver lá no gerenciador o nosso banco e a nossa tabela criada, beleza? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido, espero que tenha ficado claro. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos vocês. Não se esqueçam, se vocês tiverem dúvida, pausem o vídeo, mandem mensagem, façam comentários, interajam comigo que eu terei prazer em respondê-los como sempre, ok? Um abraço, pessoal.